Palavra de Deus. Glória a Deus, amém, meus queridos, a paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos aqui, os que estão presentes, os que estão aí na nossa plataforma do YouTube, no Instagram. Glória a Jesus, com a paz do Senhor. Quero ser breve, sucinto nas minhas palavras, amém. Glória a Jesus. Vamos ler uma palavra. Nós estamos no grande culto de missões, né? Onde o Senhor chamou cada um de nós para exercer uma missão, para exercer um chamado. E nós vamos ler uma palavra aqui para meditarmos e tomarmos por base da mensagem desta noite. Livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler um texto muito conhecido para a glória de Deus. E a gente vamos aqui receber a palavra do Senhor e recepcioná-la ao nosso coração. Livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, nós vamos ler, amém? O versículo de número 1 ao versículo de número 7. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Reis, assim diz o texto sagrado. Você que nos acompanha, que Deus em Cristo abençoe. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Assim diz o texto sagrado: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e ali deixou o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo para si a morte, dizendo: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se Elias e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe dizendo: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será a tua caminhada. Glória a Jesus, amém? Graças a Deus. Queridos irmãos que nos acompanham, a palavra que o Senhor propôs no meu coração para nossa meditação e para a edificação das nossas vidas está no livro dos Reis 19, como nós acabamos de ler, e é um texto que nos fala de um homem chamado Elias. Elias talvez seja um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, por conta dele ter feito aquele episódio, né, no Monte Carmelo, descer fogo do céu. E sempre que alguém lembra dos profetas do Antigo Testamento, já lembra de Elias como um dos maiores profetas. Elias a Bíblia vai mostrar que o ministério de Elias vai começar no capítulo de número 17. Você vai ver Elias aparecendo no cenário bíblico no capítulo de número 17, e o texto dizendo: Elias o tisbita aparece em tempo de crise em Israel, em tempos difíceis, aonde o povo estava vivendo uma crise moral e espiritual. A Bíblia vai dizer que Deus vai levantar Elias, o tisbita. E me chama a atenção porque Tisbe aqui é o lugar de Elias. E Tisbe, no termo original da palavra, é lugar desconhecido, é lugar anônimo. E isso é muito interessante porque Deus sempre vai chamar pessoas de lugar anônimos, de lugares desconhecidos, de lugar que ninguém dá nada. Deus vai levantar pessoas desses lugares para fazer a diferença
no meio de uma terra que está passando por uma crise moral e espiritual. Olha o que o texto vai dizer. Elias se apresenta no cenário de Israel, no meio de uma crise. No capítulo de número 17, ele vai profetizar que, segundo a sua palavra, não haveria chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Elias vem exercendo um ministério poderoso. Deus vai confirmar a palavra do profeta. Elias está vivendo o auge do seu ministério e Deus confirma a palavra do profeta. Sendo assim, Deus vai manifestar a sua palavra para Elias, dizendo: desce para Querite, porque lá eu farei que os corvos te sustentem. Elias vai descer para Querite, e quando ele desce para Querite, os estudiosos vão dizer que ele passou por volta de 1 ano lá em Querite, sendo alimentado pelos corvos e bebendo do rio. Só que o texto vai dizer, a Bíblia diz que o rio vai secar, e agora ele vai descer. Deus vai mandar ele ir para Sarepta. Deus vai mandar ele ir para Sarepta, aonde ele vai ser sustentado por uma viúva. Ele vai ser sustentado por uma viúva. E quando ele desce para Sarepta, aí o texto vai dizer que a viúva, ela vai dizer que não tem nada. O que ela tem para fazer é para ela e para o filho dela comer e depois morrer. E é interessante que Deus vai dizer: Elias, desce para Sarepta, porque lá eu vou ordenar uma viúva que lhe sustente. E isso me chamou a atenção, porque Deus está dizendo aqui, na Bíblia, na expressão da palavra, que o Senhor traz sustento de onde não tem sustento. O Senhor está provando para Elias que é Ele quem sustenta o homem, que é Ele quem providencia para o homem, que é Ele quem sustenta quem Ele chama, e que é Ele, aleluia, quem dá estrutura na terra, mesmo se não desça chuva e nem orvalho. Deus está dizendo: é da onde tu nem imagina que eu vou levantar pessoas para te sustentar, Elias. Aleluia. Desce para Sarepta. Deus vai sustentar Elias por uma viúva. As viúvas eram que precisavam de ajuda. E é Deus dizendo: quem tu pensa que precisa que eu vou levantar para te ajudar? Oh, aleluia. E nesse mesmo episódio, a farinha da panela vai se multiplicar, o azeite vai se multiplicar, e Deus vai fazer milagre na casa da viúva por causa do profeta. Perceba que depois do milagre, o filho da viúva vai morrer, Elias vai ressuscitar o menino. E diz o texto que agora Deus mais uma vez se apresenta para o profeta e diz: agora se apresenta para Acabe, se apresenta ao rei, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. A Bíblia diz que Elias vai descer, capítulo 18, Elias desce para os termos de Judá, para os termos de Israel, e ele vai se encontrar com Obadias. Diz a Bíblia que ele vai mandar um recado por Obadias, que servia no reino de Acabe. E aí a Bíblia vai dizer que no capítulo 18, vai dizer todo aquele texto que a gente conhecemos, que é o desafio do Carmelo. Elias vai subir para o Carmelo contra os 450 profetas de Baal, e ali o Senhor vai glorificar o seu nome. Elias vai olhar para o povo e vai dizer: até quando vocês vão estar cocheando em dois pensamentos? Nós vamos ver aqui quem é Deus em Israel. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamam e Baal não responde, porque Baal não é Deus. Quando Elias clama, o Senhor confirma pelo seu ministério que Ele é Deus sobre toda a terra e sobre Israel. Agora perceba que depois de tudo isso, Elias está vivendo uma maratona no seu ministério. Elias está vivendo uma maratona espiritual. Elias vem de Querite, Elias depois passa na casa da viúva, depois Elias desce novamente, e passa-se o tempo, passa 1 ano, 2 anos, Elias está no ministério, no auge do seu ministério. Elias está vivendo, aleluia, dias maravilhosos, né? Onde o pregador prega e Deus confirma, onde Deus mostra, revela, onde o profeta chega, onde o homem de Deus chega, Deus multiplica, Deus abençoa. Só que agora, depois de descer fogo do céu, o texto vai dizer que ele vai receber uma ameaça.
o profeta Elias vai receber uma ameaça de Jezabel. E nessa ameaça, diz a Bíblia que ele decide, no capítulo 19, começa o texto que nós lemos, vai dizer que Elias, ao saber da notícia, ele desce para o deserto. E quando ele desce para o deserto, antes dele passar pelo deserto, ele vai passar em Berseba, numa cidade de Judá, para deixar o seu moço. E isso é muito interessante, porque o capítulo 19 vai mostrar Elias vivendo uma crise espiritual. Alguém que Deus levanta do nada, apresenta ele para o povo, mostra quem ele é, dá identidade, usa na terra, mostra quem é Deus e quem não é, faz descer fogo do céu. Agora a Bíblia faz questão de mostrar para mim e para você, quem orou e fez descer fogo do céu, quem orou, voltou a chover, vivendo um momento difícil na sua vida, vivendo uma crise espiritual. Quem tem chamado? Elias. Natanael está vivendo uma crise tão forte, que parece que Elias não vai mais retornar ao ministério. Quem tem chamado parece que está parando, está acabando ali. Por quê? Porque a crise chegou. Mas ao ler a Bíblia, eu entendi uma coisa, que Elias não está fugindo com medo de Jezabel. Elias não está fugindo com medo de ameaça. Elias está fugindo porque tudo que ele quer é ficar só. Tudo que Elias quer é ficar sozinho. Porque Elias está não com medo simplesmente da ameaça de Jezabel, mas ele está cansado. Ele vem de uma maratona espiritual, de uma maratona de pregação, de curas, de milagre. Elias está cansado. Ora, e quem nunca chegou a um ponto como Elias, cansado depois de tantas pregações, cansado depois de tantas agendas, cansado depois de tanto servir no ministério, cansado, mas Elias está cansado, aleluia, cansado no sentido espiritual, porque Elias, o texto vai dizer, no mesmo capítulo, que Elias está cansado, porque ele está lutando, e não vem ninguém ao lado dele. Elias está lutando sozinho, e às vezes a gente entra nessa crise espiritual, porque quem poderia estar com a gente não está. Quem poderia estar ajudando no ministério não ajuda. Quem poderia estar estendendo a mão, estar ajudando no momento mais difícil, não está ajudando. É por isso que quando Elias sobe no Carmelo, ele vai olhar para todos e vai dizer: porque até quando vocês vão estar em dois pensamentos? Elias está achando que está sozinho, só que ele tem alguém do lado dele, ele tem o seu moço. Perceba que o texto vai dizer que quando ele está numa crise, antes dele ir para o deserto a caminho de um dia, ele vai passar por uma cidade de Judá chamada Berseba. E o que ele vai fazer lá, irmã Lies? Ele vai deixar ali o seu moço. Então isso quer dizer, pastor, que ele não estava sozinho. Ele tinha alguém do seu lado. Ele tinha alguém do seu lado. Talvez não tivesse todos que poderiam lhe apoiar, mas ele tinha alguém do seu lado. Talvez você não tenha a igreja toda do seu lado, mas para todo Davi Deus tem um Jonatas. Aleluia! Para todo Moisés Deus tem e tem Arão para segurar nas mãos e dizer: nós estamos juntos. Oh, aleluia! Tem, irmão. Ninguém nunca está só. Elias está, mas o que Elias quer é ficar só. Ele vai abandonar o seu companheiro de ministério. Ele vai passar por Berseba e vai deixar o moço lá, sabe? Ele vai deixar o seu moço lá. E nós somos sabedores que todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham seus alunos que assumiria o ministério depois que o mesmo saísse, que o mesmo fosse tomado por Deus.
Então o seu moço estava sendo preparado para assumir o seu lugar. Mas quando ele sai, ele passa na cidade, para ir para o deserto, ele deixa o moço lá. O que Elias está fazendo? Ele está rompendo o relacionamento. Ele está rompendo o relacionamento. Ele está quebrando ciclos de amizades que pode ajudar ele no ministério. E é tudo que o diabo quer, é que você quebre relacionamentos com pessoas que podem lhe ajudar. É tudo que o inimigo quer, que você fique só, que você se sinta só. Aleluia, glória a Jesus. Perceba que quando Elias fica só, ele entra em depressão. Alguém que a Bíblia está dizendo, olha aqui, a contramão do texto. Se Elias está fugindo, pastor, porque ele está com medo de morrer, agora Elias está sozinho, está numa depressão espiritual, e quem não queria morrer, está pedindo a morte. Como a gente pode explicar isso? Se quem está fugindo pela sua própria vida, agora está sozinho, está pedindo a morte. Por quê? Porque ele rompeu o relacionamento com pessoas que poderia lhe ajudar, que poderia estender a mão e lhe levantar. Eu provo. O jovem, ele aprendia aos pés de Elias, era moço de Elias. Agora veja e pense comigo, será que esse jovem não viu Elias orar e descer fogo do céu? Viu? Esse jovem viu todo o ministério de Elias, ele acompanhou. Agora imagina se Elias não tivesse deixado o moço lá em Berseba, quando Elias estivesse debaixo do zimbro, pedindo a morte, dizendo, eu não aguento mais, eu paro por aqui. Imagine comigo, se aquele jovem, se tivesse com ele, era alguém que olhava para a cara dele, nos olhos deles, e ia dizer para ele, Elias, eu não te conheci assim, Elias. É por isso que o inimigo quer que você quebre relacionamentos com pessoas que podem lhe ajudar. Porque se Elias não tivesse só naquela hora, aquele jovem olhava nos olhos deles e dizia, Elias, eu te conheci mais crente, Elias. Eu te conheci mais avivado, Elias. Eu te conheci no mistério, Elias. Oh, glória. Se você não tivesse rompido alguns relacionamentos, talvez alguém estivesse olhando para você, apontando o dedo para você, porque às vezes é chato. Tem pessoas que chamam para orar, tem pessoas que chamam para voltar para exercer o ministério, tem pessoas que chamam para evangelizar toda hora, mas é pessoas que podem lhe ajudar e te levar para exercer o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Se você tiver alguém assim, não despreze, não quebre esse relacionamento, porque no momento mais difícil de crise, que essa pessoa vai olhar para você e vai dizer, te vi mais crente, te vi mais forte. O que está acontecendo? Só que Elias está só. Elias está só. E estar só é um perigo, irmão. Estar só é um perigo. Estar só é um perigo. E o diabo, tudo que o diabo quer é que você fique só e caia numa depressão. Sabe por quê? Porque ele sabe que um cordão de 2 dobras é mais difícil de se quebrar. Oh, Espírito Santo, oh, aleluia. Nós estamos lutando contra um ser, irmão, que conhece toda a palavra, e ele sabe o que Salomão escreveu, dizendo, é melhor ser 2 do que 1. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se um tiver frio, o outro aquece. E o cordão de 2 dobras, de 3 dobras, é mais difícil de se quebrar. Mantenha pessoas perto de você que lhe ajude, que olhe para você e diga, você precisa se aproximar mais, você precisa buscar mais. Nós estamos no culto de missão, e eu estou pregando para muita gente que sabe que pode fazer mais. Oh, glória. Eu estou pregando para muita gente que sabe que poderia estar fazendo mais.
Irmão, mas a igreja está fechada, a obra está parada, o ministério não dá para exercer. Deixa eu te dizer uma coisa: ministério não depende de púlpito, ministério não depende de microfone e nem de altar. Ministério começa dentro da tua casa. O teu ministério você pode exercer na rua, você pode fazer onde você for, e adorar onde você for. Porque tem gente que acha que só pode adorar na igreja. Irmão, a igreja está fechada, mas pode adorar. Porque um adorador não precisa estar no templo para adorar. O verdadeiro adorador não precisa estar no templo para adorar. Quem é adorador faz do lugar onde ele está o lugar da sua adoração. Oh, meu Deus, aleluia! Irmão, quem é adorado, quem entende o chamado, quem entende propósito, não quebra relacionamentos, não fica só, porque sabe que é perigoso estar só. Vem seta, o inimigo investe, e a depressão espiritual, a crise chega. E não venha dizer que não chega para você, porque chega para todo mundo. Já chegou para mim, já chegou para alguns que estão aqui, já chegou para muitos que estão me assistindo agora. Porque não existe super crente, não existe pessoas fortes. É o Senhor que dá estrutura a cada um de nós para suportar o que o inimigo faz contra a nossa vida. E Ele quer que fiquemos só. Por quê? Porque sozinho fica mais fácil de receber o ataque. Olha o que Pedro vai dizer na sua carta: o inimigo, o diabo, está bramando e rangendo como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. E eu estava vendo uma interpretação desse texto de Pedro, que ele fala que o leão está rugindo, buscando a quem possa tragar. E eu vi que o leão, quando vai caçar, ele não precisa estar rugindo, porque ele é o predador mais perigoso da floresta, da selva. Sabe por que ele está rangindo? Pedro está dizendo: o inimigo está bramando, rangendo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai ranger, irmão, para espantar a manada. Quando ele range é para espantar a manada, porque ele sabe que no meio da manada, que no meio dos animais, das ovelhas, sempre vai existir uma ovelha manca, sempre vai existir uma ovelha ferida, sempre vai existir, aleluia, alguém que está sem força para correr, para caminhar. Aí Pedro vai dizer: ele está bramando como um leão, querendo espantar a manada e deixar alguém sozinho para tragar como um leão, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: mantenha os relacionamentos com pessoas que lhe ajudam, que lhe aproximam de Deus. Quer ser homem de Deus? Se aproxime de quem tem Deus na vida. Quer ser mulher de Deus? Se aproxima de quem é mulher de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Elias está deitado, e aqui eu corro para terminar. Elias está deitado, pedindo a morte. E quando ele pede a morte, um anjo vai visitar. Quem tem chamado, quem tem ministério, está dizendo: eu não prego mais. Acabou, não prego mais. Olha, ele está dizendo: eu quero morrer. Quem estava fugindo para viver, agora está pedindo a morte. Mas sabe o que é isso aqui? É só um contraste. Às vezes a gente que diz, não é nem querer morrer. Às vezes a gente que diz assim: eu não quero mais esse negócio de pregar, não. Não quero mais esse negócio de cantar, não. Reger coral não é comigo, não. Sabe, às vezes a gente diz isso. Aí o céu está olhando e está dizendo assim: eu sei que tu ama pregar, eu sei que tu ama louvar, eu sei que tu ama tudo isso, e é por isso que eu estou lutando por ti, investindo em ti e acreditando no teu ministério. Oh, glória! Ele acredita. Ele vai enviar um anjo. Um anjo vai trazer pão, água
e vai dizer: Elias, levanta. Ei, levanta, come e bebe. Elias come e bebe, e diz o texto que ele voltou a dormir. Ele voltou a dormir, irmão, porque foi um anjo. E quando a Bíblia fala de está falando de artigo indefinido. Está no artigo indefinido. Um anjo, pode ser qualquer anjo, artigo indefinido. E quando é um anjo, ele volta a dormir, pastor. Mas olha o texto, que o texto vai dizer assim: depois disso, o anjo do Senhor. E quem conhece, aleluia, essas entrelinhas da palavra, que quando a Bíblia fala do o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus. Quando vem um anjo, ele come, ele bebe e volta a dormir. Mas quando vem o anjo, ele come, ele bebe, e com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. E ele chega onde, irmão? Ele chega no Monte Horebe, que significa Monte de Deus. Aleluia. Quando é você pode até fazer biquinho. Quando é você pode até dizer não. Quando é um evangelista, um pastor, um presbítero, você pode até dizer: depois eu vou, depois eu faço. Mas quando é o Senhor, ele diz: come, rapaz, bebe, rapaz, te levanta, porque é tempo de levantar, é tempo de exercer o chamado, é tempo de exercer o ministério. Tu vai comer, tu vai beber, e tu vai se fortalecer nessa noite. E tu vai chegar, aleluia, oh, glória a Jesus. Vai chegar no monte de Deus, vai voltar a exercer o chamado, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar, porque quem chama é quem capacita. E o céu está dizendo, para Elias: tu que pensa que vai parar, mas aqui tu não para. A partir daqui, o ministério continua. Aleluia. E aqui eu louvo a Deus pela oportunidade. Quero agradecer a Deus, que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos que acompanharam a ministração da palavra, o culto, os louvores. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração por essa palavra. Amém? Creia nessa palavra, receba essa palavra, porque você tem um chamado de Deus. Você não pode parar. Você não pode parar. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o eterno e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador